Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Nós não projetamos o texto no telão para você ser estimulado a trazer consigo a sua Bíblia. Estou usando hoje a edição revista e atualizada, excepcionalmente. Gênesis 11, versículo 1, diz o texto: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos mais um cântico. O nosso Deus é santo, amém, queridos? Mais uma vez, seja muito bem-vindo entre nós. Espero que essa manhã Deus esteja falando ao seu coração. Um túmulo basta agora, aquele para quem não bastava o mundo inteiro. Essa é a frase que está escrita no epitáfio de Alexandre III, rei da Macedônia, dominador do mundo, imortalizado pela história como Alexandre o Grande. O monarca nasceu em 356 a.C. e foi educado a partir dos 13 anos pelos homens mais sábios de sua época, dentre eles o filósofo Aristóteles. Alexandre, desde muito cedo, revelou habilidades notáveis para as artes marciais e recebeu do pai Filipe II ensinamento sobre a arte das guerras, conhecimento de estratégia e noções de comando. E depois que o seu pai foi assassinado, Alexandre subiu então ao trono da Macedônia e se dispôs a iniciar uma expansão territorial do seu reino. As conquistas de Alexandre são notáveis, porque ele era um homem profundamente obstinado. Nada parecia lhe saciar o apetite de conquistas e guerras. Dominou a Grécia, derrotou o Império Persa, tomou o Egito e, por fim, partiu para conquistar em definitivo o Oriente, tentando tomar a Índia. Mas quando chegou ao rio Bias, todavia, as suas tropas já estavam cansadas de tantos anos de batalhas e se negaram a continuar. Alexandre então decidiu regressar à Pérsia, viagem penosa, na qual ele foi ferido mortalmente e também acometido de febres desconhecidas que nenhum dos seus médicos foi capaz de curar. Ele faleceu na Babilônia, a 13 de junho de 323 a.C., com a idade de apenas 33 anos.
Ambição é o desejo que o ser humano possui por algo grande e que planeja conquistar, muitas vezes não se importando para atingir o seu objetivo em prejudicar a outros. O combustível da ambição é a ganância, um desejo genérico de coisas grandiosas, como fortuna, glória, honrarias e poder. Segundo Edward Bach, a ambição é uma negação da liberdade de toda a alma, ao invés de reconhecer que cada um de nós existe para desenvolver livremente suas próprias diretrizes e aumentar a individualidade. A personalidade ambiciosa deseja ditar, moldar e comandar, tentando assim usurpar o poder do Criador. Eu tenho uma questão para você me responder. Como sobreviver no mundo em que nós vivemos sem ter ambição? Segundo James Champ, autor do livro O Arco da Ambição, precisamos de pessoas ambiciosas, gente impelida por um poderoso desejo de mudar as coisas à sua volta e também o seu próprio destino. O mercado de trabalho do século XXI não é ditado apenas pela competência. As empresas desejam encontrar pessoas capazes de gerar resultados, correr riscos, gente persistente, determinada, que colocou a carreira em primeiro lugar na existência e que para atingir o sucesso profissional está disposta a fazer qualquer sacrifício, tudo o que for necessário. Eu gosto muito do pensamento de Nietzsche quando ele afirma que um homem que aspira a coisas grandes considera todo aquele que encontra no seu caminho ou como meio ou como impedimento. Vejo com tristeza que o cristianismo também foi duramente atingido por esse desejo incontrolável de ter. Um dos maiores fenômenos do protestantismo moderno, que nós chamamos de pós-pentecostalismo, tem como motor de propulsão e arcabouço teórico a teologia da prosperidade. Uma doutrina que, sem pejo, defende a ética da sociedade de consumo. Muitos dos seus líderes, pasmem, estão em vias de fazer parte, e alguns já entraram, no afortunado grupo dos milionários do país. Para mim, o resultado de tudo isso é desastroso. É o desenvolvimento de uma espiritualidade doente, que leva as pessoas a buscar uma divindade apenas para lhes satisfazer os desejos. É o gênio da lâmpada, e acaba por produzir uma fé mágica, movida por uma varinha de condão, utilizada pelas pessoas para obter a bênção de Deus. É uma religião antropocêntrica, voltada para as necessidades, desejos e ambições do ser humano. Em vez do perdão dos pecados, busca-se um bom emprego. Em vez de pacificação interior, uma boa casa. Em vez de reconciliação com o próximo, um grande amor na vida. E por aí vai. Seria, por assim dizer, uma nova versão das teses do sociólogo alemão Max Weber, segundo a qual os calvinistas buscavam no sucesso econômico a evidência da sua eleição. Você é ambicioso? Você acha que não? Talvez você hoje se surpreenda. O seu projeto de existência baseia-se em ser ou em ter? A sua carreira é mais importante que a sua família? Pois bem, a Bíblia Sagrada, no episódio novelesco da Torre de Babel, mostra-nos numa cultura tão distante e num mundo tão diferente do nosso, até onde pode ir a ambição humana. E hoje eu desejo falar sobre esse tema, nessa mensagem que eu intitulei Torre de Papel. Ela nos ajudará a discernir o que está de fato no nosso coração. Se queremos vencer o mundo, como nos propôs Jesus,
ou se queremos vencer no mundo, como nos propõe a sociedade pós-moderna. Mas não quero avançar sem antes convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, vivemos nesse mundo onde as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são. Onde valem pela aparência, não pelos conteúdos. Onde valem pela performance, não por sua essência. E nós vivemos nesse mundo caído, Pai. Segundo o apóstolo João, jaz no maligno. E não raro temos esses conteúdos e valores sendo miscuídos em nossas almas. Eles perpetram por nossa consciência, se instalam, se alojam no nosso coração e acabam ditando o nosso proceder, nos afastando assim de toda a proposta do Evangelho. Essa manhã, expostos à Tua Palavra, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós desejamos. Com o perdão dos nossos pecados, dá-nos a Tua paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido, eu quero convidá-lo a entrar nessa cena do capítulo 11 do livro de Gênesis. Sem essa possibilidade, você perderá muito do que esse texto tem a nos ensinar. Em tempos imemoriais, num vale da Mesopotâmia, os clãs dos descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, em sua marcha para o Oriente, encontraram enfim uma terra para se fixar. Eles estavam na planície de Sinear, conforme o texto, lugar onde hoje é justamente o Iraque. E ainda traziam impregnado na memória a destruição que havia sido causada pelo dilúvio. Foram testemunhas da grande destruição que sobreveio sobre os seres viventes em consequência do juízo de Deus. Apenas um homem, Noé, e a sua família haviam sido preservados. Tratava-se de alguém que temia a Javé e que tinha o coração generoso, apartava-se do mal e fazia o bem. Aqui diante dos nossos olhos está uma chance de um novo começo. Eis a possibilidade de escrever uma nova história, fazer novas trilhas, projetos diferentes, eleger outras prioridades para a vida, semear valores no ser, alimentar o coração de sonhos e de esperanças. Quem não gostaria de uma oportunidade como essa? A chance de uma nova vida. O que passou, passou. Os erros cometidos podem ser consertados, as mágoas podem ser perdoadas, os medos podem ser superados, as dores podem ser amenizadas, tudo pode ser diferente. Mas nesse caso em questão, não foi. Montesquieu diz: um homem não é infeliz porque tem ambições, mas porque elas o devoram. Não era suficiente reconstruir a vida de forma simples e boa. Não era suficiente rever a existência, os valores, as escolhas, as prioridades e dar aos dias uma nova significação. Não bastava o coração pacificado pela graça e agradecido pela salvação. Eles queriam mais. Eles sempre querem mais. Foram em busca de saciar um tipo de apetite que só pode ser saciado pela morte. Pois a boca dos ambiciosos só fica cheia com a terra da sepultura. Para aqueles homens não bastava construir uma torre, mesmo que subisse além de toda a altura possível. Eles queriam entrar no céu. Quem sabe sentar junto ao Todo-Poderoso e ser como Deus. E foi assim que eles construíram uma torre, Babel, mas na verdade, para mim, era apenas uma torre de papel. Diz o pensador que nada tem quem nada lhe basta.
é que eles queriam mais. E você? O que é que você quer? O que é que você tem buscado? Com o que você tem ocupado o melhor dos seus anos e dos seus dias? Qual é o teu maior compromisso na terra? O que é que você persegue? Quem sabe, talvez você também esteja construindo torres. Quem sabe você está em busca de ter o nome reconhecido. Quem sabe você quer marcar a história com feitos notáveis. Você quer chegar ao topo da pirâmide. Você quer ir aonde ninguém ainda foi. Sim. Talvez você esteja nessa empreitada da vida, cozinhando tijolos, planejando, empreendendo, construindo. A sua Babel está em plena execução. Mas eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, no nome de Jesus. Tenha cuidado para que a sua torre de Babel não se transforme numa torre de papel. O texto nos afirma no verso 1 que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Os homens eram iguais, a atividade era rural e agrária. As pessoas trabalhavam apenas pela subsistência, tirando da terra e das criações de animais o que precisavam. A vida era simples, familiar, e as pessoas se contentavam com pouco, mas eram felizes. O problema é que aqueles homens não estavam satisfeitos com suas vidas. É que eles queriam mais. E Deus percebeu isso. Viu que os humanos não queriam apenas ser, mas ter. Estavam alimentando o coração de ambições, não de verdades. Queriam chegar até a porta de Deus, que é a tradução do nome Babel. E não submeter-se a ele. E a única motivação, conforme o verso 4, era ficar famoso e ter o nome reconhecido. Não se tratava de obter felicidade, bem-estar, intimidade com Deus, importava a fama, o feito inédito, as vantagens, os benefícios. E eu quero essa manhã tirar 4 lições desse texto, que podem lhe ajudar a discernir se na sua alma existem mecanismos de ambição sendo processados. E se eles existirem, que você possa discerni-los e tratá-los com a firmeza que eles merecem. Porque Deus lhe chamou para ser. O bem-aventurado é aquele que é, não aquele que tem. 4 lições, se você quer acompanhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 11. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que a ambição se torna um problema quando ela altera valores e verdades. Verso 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. O texto diz que eles mudaram o jeito próprio que as construções naqueles dias eram feitas. E aqui eu quero alegorizar o texto para trazer para uma realidade dos nossos dias. Os tijolos não eram utilizados daquela forma. O tijolo e o piche era fruto da engenhosidade humana, da transformação tecnológica, se assim pudermos dizer. E é isso que eu tenho visto e cada vez mais preocupado na vida das pessoas. A ambição transformando-os. Porque a ambição se torna um problema quando altera os valores e as verdades. Eles estavam alterando o modo próprio das coisas serem feitas. E eu vejo muitos que, para alcançar os seus objetivos, para estabelecer os seus planos e chegar nos seus sonhos, também alteram aquilo que não pode ser alterado.
negociam aquilo que é inegociável, relativizam o absoluto e às vezes absolutizam o relativo. Valores são alterados para que a gente chegue nos nossos objetivos. Prioridades são mudadas, crenças são abandonadas, convicções são facilmente suplantadas. Porque crescer é muito difícil nessa sociedade de consumo na qual nós vivemos. Você tem que produzir, você tem que gerar resultado, você tem que se diferenciar, você tem que correr mais que o seu concorrente, você tem que ser mais esperto do que ele, você tem que ter mais tecnologia do que ele, você tem que ter mais processos do que ele, você tem que ter uma marca mais forte do que a dele, seus funcionários têm que ser mais inteligentes do que os dele. E não raras vezes, para que você se estabeleça e para que você faça negócio, você começa a trocar e a alterar a forma como as coisas devem ser feitas. Mudamos conteúdos do evangelho que se instalaram em nós, transformamos verdade em mentira. A verdade passa a ser uma coisa circunstancial que se adapta às minhas conveniências. E não há nada de mais nisso, porque todo mundo mente, eu vou mentir também. Todo mundo negocia, eu vou negociar também. Todo mundo se corrompe, eu vou me corromper também. E vou corromper o outro também. Todo mundo sonega e eu vou sonegar também. E nós começamos a alterar a forma como as coisas são feitas. Relacionamentos que se formam a partir de valores equivocados. Ah, como eu vejo isso. Gente escolhendo mulher pelo corpo, pela beleza, escolhendo marido pelo dinheiro, pela posição social, pelo prestígio, pelo patrimônio, pela profissão que exerce, e depois estão aí vivendo o inferno na terra. Porque alterou a forma própria das coisas acontecerem. Filhos sendo criados com valores distorcidos. E a justificativa que eu ouço é: meus filhos não vão ser diferentes dos outros. De fato. Então se prepare para sofrer tudo o que os outros vão sofrer também. Estamos transformando pedra em tijolo, argamassa em piche. E isso tem um custo existencial muito alto. Começamos a querer coisas para satisfazer a nossa alma, porque ela não se satisfaz mais com a paz e com o bem de cada dia. Por isso o pensador diz que abrir a alma à ambição é fechá-la ao sossego. Ah, meu amigo, não tem uma semana que eu não encontro um desesperado, um ansioso, um endividado, um que está assoberbado de coisas, que está esmagado. E a gente vai desterrar aquela história, e a gente vai cavar naquelas camadas existenciais que eu falei a semana passada, e vai encontrando uma sequência de erros, todos motivados pela ambição, porque no mundo em que nós vivemos só vale os campeões. As pessoas dizem para você que você só vale se você chegar no topo. Você só vale dependendo do bairro onde você mora. Você só vale dependendo do carro que você anda. Você só vale dependendo da roupa que você veste. E aí nós vamos alterando aquilo que não pode ser alterado. A gente vai negociando aquilo que não pode ser negociado. E a nossa justificativa é o seguinte: se eu não fizer, eu não sobrevivo. Ah, como eu ouço isso. Pastor, se eu não fizer desse jeito, eu não sobrevivo. Eu já ouvi isso também. Eu já ouvi isso também. Já tentaram me corromper muitas vezes. E não é que eu seja incorruptível, não, porque eu sou pecador. Eu fiquei com muita vontade de me corromper. Mas eu fiquei com muito medo de quebrar valores e princípios de Deus. E eu me lembrei que quem põe o pão na minha mesa não sou eu, é Ele. E por conta disso eu disse não. Você quer saber um dos problemas da ambição? A ambição se torna um problema.
quando ela altera valores e verdades. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que a ambição se torna um problema quando ela produz mudanças drásticas. Veja aí no verso 4, parte A. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Na verdade, aquela produção de tijolos tinha um objetivo maior, tinha um objetivo subjacente, tinha um objetivo subliminar. Eles haviam flexibilizado valores e verdades, porque eles almejavam algo, eles queriam chegar num lugar mais alto, e para tal era preciso fazer uma negociata, era preciso fazer um arranjo, era preciso fazer um esquema. A ambição se torna um problema quando ela produz mudanças muito drásticas. Essa flexibilização se dá quando a gente quer chegar no lugar mais alto. E aqui eu quero usar mais uma alegoria. Na verdade, eles queriam mudar de forma drástica a vida agrária e pastoril pela vida urbana, pelas possibilidades advindas do progresso que uma cidade pode trazer. Era uma mudança muito drástica. Era uma mudança cultural muito violenta. Mas eles estavam movidos pela ambição. Eles queriam se dar bem, eles queriam se notabilizar, eles queriam aproveitar as oportunidades. Afinal de contas, quem participasse daquela empreitada ia ter mais oportunidade, ia ter mais apartamento para vender, ia ter mais terreno para negociar, ia ter mais galpão para construir, ia ter mais negócios para fazer, ia ter mais consultoria para vender, ia ter mais sistema para vender, ia ter mais hospital para construir. Quem saísse na frente, pegava as melhores oportunidades. Eles disseram: olha, vamos fazer logo, que a gente vai ser dono desse negócio, e nós vamos ganhar muito dinheiro. Quando eu vejo mudanças muito drásticas ocorrerem, eu percebo que um caminho de ambição está sendo escrito na vida das pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque tudo na vida leva tempo. Eu não conheço nada na vida que vem fácil. Tudo que cai do céu de mão beijada, desconfie. Toda pessoa que chega para lhe apresentar um projeto que você não faz nada, tenha medo, corra disso. Eu e minha mulher, nós estamos trabalhando há 25 anos. Nada veio fácil. Tudo foi muito suado. Tudo foi muito sofrido. Para conquistar cada coisa, a gente sabe o quanto que a gente trabalhou. Porque as coisas de Deus também levam tempo. Deus não muda você da noite para o dia, não. Por isso gosto tanto daquela frase que Dom Paulo às vezes menciona: tenha paciência comigo. Deus não terminou ainda a sua obra na minha vida. As coisas de Deus levam tempo. Não pense que seu caráter muda da noite para o dia, não. Você não pensa que você vai se tornar o melhor marido da noite para o dia, não. Não pense que você vai se tornar uma esposa modelo da noite para o dia, não. Não pense que os seus hábitos serão alterados da noite para o dia, não. Leva tempo, sabe por quê? Porque se Deus fizer de forma muito rápida, você não suporta. A sua alma não consegue lidar com isso. Você vai se desestruturar, você vai se desconstruir emocionalmente, psiquicamente e até fisicamente. As coisas na vida levam tempo. E é muito perigoso quando a gente quer ser catapultado na existência de forma rápida, ter retorno imediato, mas nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos no mundo das coisas instantâneas. Nós vivemos no mundo que, se a oportunidade passar, você tem que agarrar ela, porque senão amanhã ela não passa de novo. Nós vivemos no mundo de quem tem uma mente esperta, de quem é ágil, de quem faz cálculo com rapidez. Nós vivemos no mundo de gente sabida. E diz que todo dia sai o sabido e o tolo. E a alegria do sabido é encontrar o tolo no caminho. O esperto. Já dizia a propaganda da década
de 70, do craque Gerson, eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso se entranhou no inconsciente coletivo dessa nação. As pessoas olham para as outras, sejam em que circunstâncias for, e começam a pensar, que vantagem eu posso tirar dessa pessoa? Essa semana um amigo muito querido meu, estava realizando um negócio, com uma pessoa que também parece ser seu amigo, mas não é. E era um negócio que ele poderia ajudar para resolver um problema de proporções grandes. E depois que o meu amigo colocou uma solução que era por demais generosa para resolver o problema, o sujeito do outro lado da linha disse, e o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Você pensa que é só empresário que pensa nisso? Não, um empregado também pensa. O que é que eu ganho para ir para a sua empresa? O que é que eu ganho para fazer essa fraude? O que é que eu ganho para corromper esse profissional? O que é que eu ganho para fazer esse aqui entrar e esse aqui ficar de fora? O que é que eu ganho para o teu projeto passar e o outro ficar arquivado? E tem pastor fazendo a mesma conta. O que é que eu ganho para ter essa ovelha na minha igreja? O que é que eu ganho com essa comunidade? E aí fica tratando gente de forma diferente. Os que possuem mais são tratados com decoro, com tapinhas nas costas, com sorriso largo. E os mais simples são expurgados. Tive que fazer um funeral recentemente. E a pessoa que estava conversando comigo falou, olha, trata-se de alguém de muita influência. Pessoa conhecida, rica. Eu disse, está certo, ok, vou ajudar. Dom Paulo tinha pedido, não podia fazer o sepultamento, estava no cursilho. Mas eu sepultei aquele homem da mesma forma que sepultei gente em cova rasa, lá no cemitério da Várzea ou no cemitério de Paulista. Não há diferença. Mas nós estamos tratando as pessoas de maneira diferente, de acordo com o que elas podem nos trazer de vantagem. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. A ambição se torna um problema quando ela produz mudanças muito drásticas. Gente que se casa de forma relâmpago tem muito medo. E às vezes esses casamentos são a busca de se aumentar possibilidades. Às vezes casamentos longos dão errado, casamentos curtos dão certo. Não há uma fórmula. Mas eu me preocupo muito quando princípios são suplantados, quando os princípios são esquecidos, quando os princípios são negligenciados e as motivações são outras. Eu vou casar com fulano porque ele é um rapaz de uma família rica. Eu vou casar com a fulana porque ela vai ter uma herança grande. Eu vou me casar com o fulano porque ele já tem uma casa boa, um carro bacana. Eu já é meio caminho andado. Ai, como eu vejo isso. Gente querendo fazer atalho, encurtar a distância. Gente que para subir na empresa, para ter uma promoção, começa a entrar numa rota perigosa e coloca a família no risco. Ah, como eu vejo isso. E olha, a empresa quer sugar a sua alma, meu amigo. Saiba disso. Se você der 110, ela está dizendo que você pode dar 120. Se esforce que você pode dar 120. Mas eu já estou dando 110, mas é pouco. Se você chegou em 110, você pode chegar a 120. E as pessoas negociam a sua alma para subir nas suas profissões. São cursos que prometem resultados relâmpago. Faça esse curso aqui que você vai passar no TRT, no TRE, no TRF. E o cara faz um curso de um mês e aí ele já vai passar em primeiro lugar. Cuidado com isso, você que está entrando nessas coisas. Não existe nada fácil na vida. Existe uma forma de entrar, você compra um diploma, você compra um gabarito. Mas cuidado com essas coisas mirabolantes. Olha, esses atalhos destroem as pessoas. Cuidado com aqueles projetos extraordinários. Ah, eu como empresário já me encantei com muito projeto mirabolante.
A minha mulher dizia aí, meu marido fica rico e fica pobre toda semana. Tem semana que ele está rico. É quando surge um projeto mirabolante. Na outra semana ele fica pobre, que ele cai na real. Negócios onde se investe muito pouco para se ganhar muito dinheiro. Você já viu essa proposta? Não. O cara chega, rapaz, você não vai investir nada aqui e a gente vai ganhar caminhão de dinheiro. Cuidado com isso. As coisas de Deus não são assim. São oportunidades que surgem do nada. De repente chega alguém com uma grande oportunidade para você. Mas essa oportunidade vai te custar a tua alma. Essa oportunidade vai custar você sonegar. Essa oportunidade vai custar você corromper. Os seus celeiros já estão cheios. Não seja como o homem da parábola que derrubou os celeiros para construir outros maiores. O que ele tinha já lhe bastava, ele sobejava. E Jesus disse, louco, essa noite vão te pedir a tua alma. Mudança de local, gente que muda de lugar em busca de novas oportunidades, que muda de cidade, que muda de empresa, que fica distante da família muitas vezes. Ah, como isso gera tragédia. Eu estive na iminência 2 vezes de ir para São Paulo. Gosto demais daquela cidade. Eu me daria muito bem ali, e a proposta era muito boa. Mas quando eu botei na balança os custos, eu disse, não vale a pena. Eu vou ganhar muito dinheiro e vou perder a minha alma. Eu vou ganhar muito dinheiro e posso perder a minha mulher. Eu vou ganhar muito dinheiro e não vou ver minha filha crescer. Eu vou estar longe da minha família. Eu vou ter que trocar o meu projeto de igreja por um projeto de, quem sabe, uma vez por mês assistir um culto. Quero não. Se quiseres enriquecer alguém, não lhes dê dinheiro, e sim ambições. Gente ambiciosa é gente eternamente insatisfeita. Ela quer sempre achar um jeito de promover mudanças bruscas na existência. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que a ambição se torna um problema quando ela nos leva além dos nossos limites. Veja lá ainda no verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre. Quando eles construíram a cidade, eles disseram, a cidade não é um negócio tão importante assim. Qualquer um pode edificar uma cidade, mas uma torre não. Uma torre é um negócio imponente, uma torre é um negócio inédito, uma torre é um negócio extraordinário. Nós vamos marcar o nosso nome na história. Vamos fazer o World Trade Center aqui na Palestina e vai chegar até o céu. Há gente que arrebenta a vida para construir as suas torres. Porque a ambição se torna um problema quando ela nos leva além dos nossos limites. A cidade já era mais do que suficiente. Na verdade, nem precisava de cidade. A vida que eles tinham era outra, era pastoril, era agrária. Mas depois que fizeram a cidade, eles queriam mais. Porque esse apetite nunca se sacia. É gente que esquece da família, é gente que esquece dos amigos, é gente que esquece do casamento, é gente que esquece dos filhos, é gente que esquece de Deus, esquece de si mesmo. Por quê? Porque ele quer construir uma torre para chegar no céu, porque esse problema da ambição nos leva a perder todos os nossos referenciais de limites. Esquecemos dos limites do corpo, dos limites da alma, dos limites da mente, dos limites da ética, dos limites da justiça, dos limites da razão. A gente vai passando por cima de tudo para atingir o nosso objetivo. É gente que fica doente porque o corpo não aguenta. Isso é a história que eu li? Não, isso é a minha história. De trabalhar 16 horas por dia e ficar doente. E quase perder a minha alma, e perder minha família, e perder tudo. Em busca de ganhar dinheiro. Até que eu disse, não, chega. E tive que experimentar o ocaso. E tive que experimentar a derrota. E beijei a lona e bati com a cara no chão. E isso foi fruto da misericórdia de Deus, que me tirou tudo que eu tinha. Porque não tivesse ele feito isso, eu teria me perdido nos meus devaneios, na minha ambição, no meu desejo de ganhar milhões. A gente negocia a ética.
E a ética, diz o pensador, é a estética do lado de dentro. Ah, como falta ética entre os cristãos, como falta ética entre os pastores, como falta ética nas instituições, como falta ética entre o povo de Deus, como falta caráter entre o povo de Deus, como falta justiça entre o povo de Deus. A gente vai passando por cima de tudo, a gente perde os limites, porque a ambição e a felicidade seguem estradas tão opostas que nunca se encontram. Onde é que está a tua torre? O que é que você está fazendo da sua vida? Você está passando dos seus limites? Quem sabe você está passando dos seus limites éticos? Quem sabe você está passando dos seus limites de consciência? Quem sabe você está passando dos seus limites de justiça? Oprimindo pessoas para produzir mais, tratando mal seus empregados, oprimindo as pessoas, sem estar atento às necessidades do seu semelhante, enquanto os seus celeiros estão abastados. Mas você está construindo uma torre, você quer chegar nas portas do céu. Talvez você esteja passando os seus limites físicos, meu amigo, tome cuidado. O que adianta você acumular dinheiro e ter um infarto e ir parar num caixão? Gente que não dorme, ansiosa, preocupada com os preços das ações. Pessoas que correm para comprar papéis de empresa, porque num dia é uma oportunidade, no outro dia perdem milhões. E quantos metem uma bala na cabeça porque não conseguem mais viver sem a segurança do dinheiro? Segurança aparente, segurança falsa. Só há um que pode te segurar e o seu nome é Jesus. Só Ele pode te dar segurança. E em último lugar eu quero lhe dizer que a ambição se torna um problema quando ela rouba nossa percepção e discernimento. Verso 4, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A ambição, ela rouba a nossa percepção e o nosso discernimento. Não é de admirar que essa cidade que os filhos de Noé construíram se tornou mais tarde a Babilônia. Um símbolo do politeísmo e da corrupção humana. Babilônia é a representação do sistema caído humano, do pecado, da inimizade contra Deus. Quem vive na Babilônia vive distante de qualquer perspectiva de graça e de salvação. Porque quem está na Babilônia não consegue ouvir a voz de Deus. Não se permite ser alcançado pela misericórdia. É gente impermeável ao Evangelho, aos valores, aos princípios. A ambição se torna um problema quando ela rouba a nossa percepção e discernimento. E quem está em Babilônia está com escama nos olhos. A pessoa vai vivendo e não vai percebendo. Ela vai destruindo aquilo que está ao seu lado e ela não vai notando. Ela vai flexibilizando os seus valores e aquilo vai entrando e ela não vai se apercebendo que as suas convicções estão desmoronando, que a sua consciência está relativizando o que não pode ser relativizado. Babel significa porta de Deus. Eles queriam entrar no céu, chegar até a divindade, ser igual ao Senhor. Teve alguém que tentou isso, o nome dele era Lúcifer, mas ele se deu mal. Cuidado para você não desenvolver essa síndrome de Lúcifer, de querer subir até o céu. E para chegar no topo, você vai quebrando o princípio, você vai arrebentando com o seu corpo, você vai arrebentando com os seus relacionamentos, você vai negociando o inegociável, você vai tornando a sua vida um inferno na terra. Talvez você chegue no topo, mas eu quero lhe dizer que a sua visão lá de cima não vai ser boa. E diz o texto que eles temiam ser espalhados pela face da terra, ou seja, ter que encontrar um outro lugar, começar de novo,
abandonar o que tinha sido feito, submeter-se a mudanças, quem sabe até perder o patrimônio, quem sabe se tornar um anônimo, quem sabe ser evitado pelos amigos do uísque, quem sabe ser esquecido até pela família, quem sabe se tornar um rosto na multidão, se tornar um desterrado, mas é melhor você viver isso do que você se lançar a construir uma torre de papel. Porque eles não conseguiam crer que era Deus que guiava as suas vidas. E toda a provisão que eles precisavam viria do Senhor. Os olhos estavam embotados. As percepções espirituais estavam dormentes. Ah, como eu encontro gente assim, meu Deus. Ah, como eu converso com gente que no meio da conversa eu já estou vendo, ele está andando num caminho de morte. Ele entrou no vale da sombra da morte. E às vezes você tenta dar uma palavra, dar um conselho. Ontem eu estava conversando com o Fabiano à noite, sobre uma pessoa que eu recentemente dei uma série de conselhos. E a pessoa está fazendo o oposto de tudo que eu falei. E ela me perguntou, e aí? O que é que você vai fazer? Nada. O que eu podia fazer, eu já fiz. Eu usei a experiência que eu tenho de vida e a experiência que eu tenho com Deus para lhe trazer uma palavra da parte do Senhor. Não deveria ter sido desprezada a minha palavra, porque não era minha. Portanto, que colha tudo aquilo que semear. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Grandes equívocos, escolhas fatais, decisões dramáticas, quase sempre são tomadas em meio à total falta de discernimento da vontade de Deus. É gente que sequer se dá o luxo de orar, para que alguma voz lhe fale ao coração. E não raras vezes isso acontece porque essa ambição se tornou uma potestade que possuiu a alma. A ambição parece começar por onde deveria acabar. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Você é ambicioso? Talvez antes da mensagem você pensasse assim, não. E talvez agora você esteja revendo os seus conceitos e os seus valores. Se tem cura, pastor? Tem. Começa por alguém que é humilde, quebrantado, olha para dentro e diz, eu tenho isso. Tenha coragem de se assumir dessa forma. Sabe qual é o oposto do ambicioso? É o generoso. É aquele que reparte. É aquele que tem prazer e alegria em ver a sua família feliz. É aquele que tem alegria de ver um irmão necessitado feliz. Quando você faz uma doação, quando você ajuda, às vezes é uma telha que ele está precisando. Às vezes é um micro-ondas usado que você tem. Às vezes é um colchão. Às vezes é um pneu no carro. Às vezes é a prestação do colégio do filho que atrasou, ele está desesperado. Às vezes é o seguro-saúde que está atrasado. E você com tanta sobra, não é capaz de ajudar. A gente mede a generosidade das pessoas nas ofertas, nos dízimos. E Paulo diz, o que semeia pouco, pouco também ceifará. É um princípio de Deus. Não é um condicionamento de que você investe e recebe. Deus não é um banco. Deus não paga juros, não faz negociatas. Mas o que ele está dizendo é que aquele que dilata o seu coração para a obra, esse receberá de Deus. Não necessariamente em dinheiro. Às vezes em oportunidades, sim. Tenho visto Deus enriquecer a homens que diriam que fariam muito pela obra de Deus, mas quando se tornaram ricos, se tornaram mesquinhos. Mas às vezes são outras coisas. Às vezes é um coração cheio de alegria, de paz, de contentamento. Eu li uma história de Milor Fernandes, com a qual eu quero encerrar.
extraordinário humorista que faleceu recentemente. E ele diz assim: certo dia uma rica senhora viu num antiquário uma cadeira que era uma beleza, negra, feita de mogno e cedro, mas custava uma fortuna. Era, porém, tão bela que a mulher não titubeou. Entrou e, mesmo apertada, pagou e levou a cadeira para casa. A cadeira era tão bonita que os móveis, antes lindos da sua sala, começaram a parecer insuportáveis à simpática senhora. Ela então resolveu o óbvio, vendeu todos os móveis e comprou outros que pudessem se equiparar à maravilhosa cadeira. Vendeu-os e comprou outros, mais despesa. E aí então, a casa que antes parecia tão bonita ficou com uma mobília tão destacada que se estabeleceu uma desarmonia flagrante entre a casa e os móveis. E a mulher começou a achar aquilo horrível e insuportável, a ponto de colocar a casa para vender, porque foi a única solução que ela achou para resolver aquela questão existencial sufocante. Vendeu o apartamento, comprou outro. Agora sim, um apartamento extraordinário, com uma mobília maravilhosa, e num lugar de destaque, aquela cadeira. Mas dentro daquele apartamento magnífico e daquela mobília esplendorosa, a mulher começou, pouco a pouco, a achar que o seu marido não combinava com nada daquilo. E assim ela começou a conjecturar a possibilidade de trocar o marido. Era o mais óbvio a ser feito. E assim fez. Trocou aquele marido antiquado, que não combinava com aquela cadeira, não combinava com os móveis e muito menos com o apartamento. Ela trocou um leleco por um cadinho. E pelo nível das risadas, todos vocês assistem novela. Mas o problema é que mesmo com um cadinho ela não conseguia ser feliz. Porque naquela casa magnífica, com aqueles móveis admiráveis e aquele marido fabuloso, todo mundo começou a achá-la extremamente fútil e vulgar. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Essa manhã, você é ambicioso? Se sim, eu quero recomendá-lo a ler a frase do Epitáfio, de Alexandre o Grande. Um túmulo basta agora, aquele para quem não bastava o mundo inteiro. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, quero orar por você. Meu Pai, nós estamos sendo pressionados de todos os lados, empurrados. Temos que sobreviver, é verdade. Temos que manter as nossas famílias. Queremos dar melhores oportunidades para os nossos filhos. Mas, Senhor, como manter uma posição equilibrada diante de tantos desafios? Como ser um profissional de mercado competente, bem-sucedido, sem entrar em negociatas, sem perder a ética, sem abrir mão dos valores que o Evangelho já construiu na nossa consciência. Meu Pai, eu te peço essa manhã que o teu povo exposto à tua palavra abandone essa construção de torres de Babel, que nada são do que torres de papel,
e passem a construir altares para o Deus eterno. Que façam dos seus corações um altar e ofereçam a si mesmos como libação, porque o sacrifício sou eu. Essa manhã, Senhor, com o Teu Espírito, toca na nossa vida. Apazigua as nossas dores e ansiedades, os nossos medos. Consola-nos. Dá-nos a força que precisamos. Queremos voar como as águias, Senhor. Dá-nos essa certeza de que aquele que espera no Senhor renovará as suas forças, subirá com asas como águias, correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará, porque o Senhor faz forte aos cansados e multiplica as forças dos que já não têm mais nenhum vigor. 7 vezes cai o justo e não fica prostrado, pois o Senhor o levanta. Clamou esse aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém.